Nesse ponto, nós já obtivemos a equação diferencial ordinária, a EDO, de segunda ordem, resultante do equacionamento desse circuito RLC paralelo, e nós obtivemos também a equação característica dessa EDO, que foi obtida a partir da suposição de que uma solução dessa equação homogênea é a função v de t exponencial a e a st. O ponto que a gente chega nesse momento é que essa equação característica é uma equação de segundo grau e, portanto, ela terá duas raízes, que nós podemos chamar de S1 e S2. Portanto, na verdade, nós vamos ter duas funções que podem ser solução dessa EDO homogênea. Nós teremos V1 de t, que pode ser expresso como A1 e AS1t, e V2 de t igual a A2 e AS2t. Portanto, se nós substituirmos essas funções na EDO original, a gente vai observar que ambas as funções são solução dessa equação e, portanto, a gente pode assumir que a simples função v de t a e a st não é uma solução geral dessa equação diferencial homogênea. Mas a gente sabe que se v1 de t é solução da equação e v2 de t também é solução dessa equação, pelo princípio da superposição, a gente pode dizer que v de t como somatória dessas duas funções também é solução da equação diferencial ordinária homogênea de segunda ordem. Logo, a solução geral dessa EDO vai ser, na verdade, uma somatória de exponenciais A1 e AS1t mais A2 e AS2t, onde S1 e S2 são as raízes da equação característica da equação diferencial. A partir desse momento agora, a gente vai tentar entender o que o fato de termos uma somatória de exponenciais como solução desse circuito, o que isso significa fisicamente, quais são os desdobramentos do ponto de vista do comportamento físico do circuito. Principalmente pelo fato de que essas duas raízes da equação característica, elas podem ser diferentes e reais, elas podem ser uma única raiz, né, ou de maneira equivalente, duas raízes idênticas, e o terceiro caso, que é bastante interessante, podemos ter duas raízes que são complexas, né, diferentes e complexas. Então, a gente vai tentar entender o que fisicamente significa isso no circuito. Para fazer essa análise física, a gente vai passar por uma notação intermediária, onde a gente tenta simplificar um pouco a notação dessa equação característica. Então, vou desligar o meu vídeo aqui e, para fazer essa notação intermediária, a gente parte da definição de duas variáveis auxiliares. Então, eu vou definir alfa como sendo uma variável auxiliar aqui, dada por 1 sobre 2RC, e ômega zero como sendo uma variável auxiliar definida como raiz de 1 sobre LC. O primeiro passo, então, vai ser a gente reescrever a equação característica em função dessas novas variáveis auxiliares. E aí, a gente vai ter que 1 sobre RC nada mais é do que 2α pela definição de alfa que foi dada. E que 1 sobre LC nada mais é do que ômega zero ao quadrado pela definição que foi dada de ômega zero. Então, reescrevendo essa equação característica, nós vamos ter que S ao quadrado mais 2αs mais ômega zero quadrado igual a zero. A gente pode, então, parametrizar as raízes da equação característica
em função de alfa e ômega zero. E aí, a gente vai ter que raiz 1 e raiz 2 dessa equação característica vai ser dada por menos b, né, 2 alfa, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac, que no caso vai ser 4 alfa ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado sobre 2. E aí, a gente vai notar algumas simplificações que são convenientes. Então, esse 4 e esse 4 ficam em evidência e acabam saindo da raiz, como número 2, né? E a gente vai poder cancelar esse termo de número 2 aqui, no numerador e no denominador. Portanto, a gente vai poder dizer que S1 será menos alfa mais raiz de alfa ao quadrado mais ômega zero ao quadrado, e S2 vai ser dado por menos alfa menos a raiz de alfa ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Então, a gente nota que a adoção dessas variáveis intermediárias auxiliares aqui, elas acabam resultando numa notação das raízes que é conveniente, né? Ela deixa essas raízes com uma carinha um pouco melhor para as nossas análises. Então, passando a limpo essa análise que foi feita, né? A gente tem aqui novamente as duas raízes expressas em termos de alfa e ômega zero, e a gente tem então que nós temos aqui a nossa solução geral, né? E um destaque que eu faço aqui é que a função que dá a resposta de uma variável física do circuito, né, e que é solução da equação diferencial resultante do equacionamento do circuito, que no caso é a tensão aqui entre os ramos, né, ela deve ser uma função que resulta, no caso específico aqui que foi dado, numa grandeza física compatível com aquilo que a gente equacionou. Então, portanto, se eu estou equacionando a tensão dos ramos, eu espero obter uma equação que vai ter como unidade de medida aí volts, né? E eu tô trazendo essa discussão à tona porque a gente pode entender disso que esse termo que aparece aqui na exponencial, ele, na verdade, ele é um termo adimensional, né? E para que seja dessa maneira, se nós temos o t, que é dado em segundos, a gente espera que S1 e S2 vai ser dado no inverso de segundos, né? Uma unidade de medida que representa o inverso de segundos, que a gente vai reconhecer lá da física como hertz ou frequência, né? Então, esse destaque está sendo feito aqui, né? Então, S1 de t e S2 de t não têm unidade, são adimensionais. Logo, S1 e S2 são dados em segundos, podem ser considerados aí frequências. E lembrando que S1 e S2 são aqui dados por alfa e ômega zero no caso, eu só gostaria de apresentar nomes que são dados para essas variáveis, que vão fazer talvez mais sentido lá na frente, depois que a gente tiver analisado o comportamento físico dessas variáveis em diferentes situações, mas eu já antecipo para vocês que o alfa, ele é chamado aí de fator de amortecimento e o ômega zero, ele é chamado de frequência de ressonância. Então, a gente percebe que o ômega zero aparece ali no S1, né? Então, a gente vai ter que essa raiz S1, S2 vai ser dada numa unidade de medida S-1 aí, ou hertz, né? E representam aí frequências. Vamos ver mais pra frente se a gente consegue entender
fisicamente, onde que essa frequência, o que que ela rege no comportamento do circuito.